Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Lucas e hoje a gente vai juntos para uma aula de fundos de investimento. Esse tema, a depender da prova que você vai fazer, cai em torno de 10 a 20%. Então é um tema muito relevante para sua prova que você não pode ir sem saber muita coisa. Você tem que ir com dominância nesse tema. É um tema fundamental para a sua aprovação. Eu quero que você seja aprovado, obviamente, de primeira. Não quero que você fique gastando dinheiro e dando dinheiro lá para Ambima, tá bom? Então, sem mais delongas, manda esse link, esse vídeo para o amigo que você sabe que está estudando para a prova ou que quer ser certificado. E aí vamos começar para a aula agora, tá? Bom, fundos de investimento é nada mais é do que um condomínio de recursos, né? Ele tem uma teoria que é parecido com um condomínio por causa dos seus integrantes, a forma que ele é regido, tá? Então, o fundo, ele é uma comunhão de bens, né? Podemos dizer dessa forma, tá bom? Então, por que comunhão de bens? Várias pessoas possuem bens semelhantes, né? Então, o fundo, ele tá lá com algumas pessoas, que a gente vai ver quem são essas pessoas que estão dentro do fundo, eles fazem essa gestão de recursos, gestão de ativos, né? Ou bens, tá? Beleza? Então, a ideia do fundo de investimento, ele é basicamente, eu tenho patrimônio líquido total, tá bom? Esse patrimônio líquido, ele é dividido em cotas. Então, eu tenho a menor fração do patrimônio líquido é igual a uma cota, tá? Então, se a gente pegar o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, a gente tem o valor da cota daquele fundo, tá bom? Então, essa é a primeira ideia de um fundo de investimento que você precisa ter. Legal? Bem básico, bem tranquilinho, essa nossa introdução sobre um fundo de investimentos. Várias pessoas. Ah, Fabio, mas por que eu vou escolher investir num fundo, sendo que eu posso comprar o ativo individualmente? Não tem alguma taxa no fundo? Tem taxas, tá bom? Tem taxa de administração, tem taxa de performance, alguns não é tão usual, mas antigamente tinha taxa de ingresso, taxa de saída. Por que eu vou querer pagar essa taxa? Justamente pelo montante financeiro. Pensa assim, você tem o seu rico dinheirinho, R$ 1.000 que conseguiu sobrar no ano, no mês, por exemplo. E você vai investir esses R$ 1.000 lá no banco. O gerente do banco vai olhar para você e falar, cara, R$ 1.000 eu não consigo fazer muita coisa. Eu consigo te dar um investimento que te paga 80% do CDI. Show. Tá, ok. Não é muita coisa. É o que você consegue com esses R$ 1.000. Só que pensa que você tem R$ 1.000, eu tenho R$ 1.000, minha esposa tem R$ 1.000, meu gato tem R$ 1.000, seus vizinhos têm R$ 1.000, um monte de pessoas têm R$ 1.000 e de forma um montante de 50 milhões. Se o gestor do fundo com seus 50 milhões de reais vai no banco falar assim, ó, eu tenho esse dinheiro para aplicar. Se o cara ofertar um fundo que te pague, um fundo não, um investimento que te paga 80% do CDI, o gestor do fundo vai falar, cara, tchau, sem conversa nenhuma. Ele vai querer um percentual de rentabilidade maior. Então, o que eu quero trazer aqui, a ideia é que o fundo, como tem um capital maior, ele consegue barganhar uma melhor rentabilidade e, consequência disso, ele repassa aos seus cotistas, tá? Então, essa é um dos principais benefícios de se investir no fundo de investimento. A gente conseguir rentabilidades maiores, não precisando desembolsar um valor tão exorbitante, tá bom? E aí, os participantes do fundo de investimento. Uma, eu gosto de sempre representar da seguinte forma: a gente tem o administrador, o central de tudo, tá legal? Esse cara, ele vai cuidar de todas as partes burocráticas daquele fundo, tá? Então, desde a inclusão na CVM, os registros, as normas, as documentações, a aderência, etc. E a contratação de outros participantes, tá? Pode ser uma instituição financeira, pode ser uma corretora, enfim. Ou pode ser uma entidade própria. Legal? Bom, o administrador, ele consegue fazer tudo. Grava isso que eu quero te passar, tá? O administrador, ele pode fazer tudo. Ele tem o poder de fazer tudo. Tudo, tudo mesmo que está dentro de um fundo de investimento, tá?
Já tomou seu chazinho hoje, seu café para não dormir na aula? Bom, só que ele não vai fazer isso. Ele precisa de pessoas para ajudar ele. O que que ela faz? Primeiro de tudo, a gente precisa ter dinheiro dentro do fundo para conseguir mexer alguma coisa. Não adianta nada eu ir comprar um ativo no mercado se não tiver dinheiro. Eu vou comprar com o quê? Não dá. Então, a primeira coisa, ele vai contratar um cara chamado distribuidor. O distribuidor, ele vai ser responsável por distribuir, ora, né? Temos um Sherlock Holmes na nossa aula. O distribuidor, ele vai ser responsável por distribuir. Então, normalmente, o gerente de agência que faz essa função, o assessor de investimentos que faz essa função, tá? Então, ele vai distribuir as cotas ao mercado. Vai bater na porta assim do cliente e vai falar: "Ô cliente, eu tô com um fundo novo aqui, papapá", vai fazer todo o pitch comercial e vai tentar vender aquelas cotas para ainda não é cota, né? A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Vai tentar vender aquela ideia para o investidor. Tá? Aí ele conseguiu ali dois investidores que tinham os seus ricos dinheirinhos guardados e falou assim: nossa, pô, interessante, eu quero aplicar. Então esse dinheiro passa para o fundo de investimento. O administrador vai fazer o que com esse dinheiro? Vai deixar guardado embaixo do colchão? Não, ele precisa rentabilizar, ele precisa jogar no mercado. Como que ele vai jogar? Ele vai contratar uma segunda pessoa, que é o gestor. Tá? O gestor, ele vai ser responsável por pegar o dinheiro que está no fundo e levar até o mercado de capitais e transformar ele em ativo, de acordo com o regulamento, de acordo com a classificação daquele fundo de investimento, tá bom? Então aqui a gente tem, eu vou representar como a B3, tá? Mas pode ser ativo de renda fixa, ativo de renda variável, etc, tá? Pode ser até mesmo, inclusive, outros fundos. Nos tipos de fundos, a gente vê um pouquinho sobre fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Basicamente, o gestor compra cotas de outros fundos. O gestor do fundo é esse carinha aqui, é o investidor, tá bom? Nesse exemplo de FI, Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento. Então, o gestor foi lá na bolsa, ou foi lá no mercado de capitais e comprou os ativos, tá? Então, ele levou o dinheiro para o mercado e trouxe para o fundo o ativo. Então, ele trocou ali por dois ativos, né? Dois dinheirinhos, dois investidores, trocou por dois ativos. E o administrador vai fazer o que com esses ativos? Ele vai contratar uma terceira pessoa, e nesse caso é chamado de custodiante. Custodiante. O custodiante, ele vai ser responsável por guardar a custódia desses ativos, né? Então ele tem uma prateleira enorme, ele vai pegar esses ativos, vai guardar nomeados aos investidores. Ah, esse daqui é do João, esse daqui é do Pedro, por exemplo, e vai deixar guardadinho lá, tá? A maioria dos casos você paga uma taxa de custódia, né? O banco, isso daqui pode ser um banco, tá bom? Então ele cobra uma taxa de custódia do administrador, que isso é repassado dentro da taxa de administração, que é como se fosse o pagamento de toda essa galera que está trabalhando aqui, né? É uma taxa calculada e mostrada para você anualmente, então 1% ao ano, mas ela é debitada da conta da sua cota diariamente. Então 1% dividido por 252, que são a quantidade de dias úteis no nosso calendário, é a taxinha lá que você paga diariamente, tá bom? A partir do momento que o custodiante guardou os ativos, o administrador ele é notificado e ele repassa a informação ao investidor. Você é agora um cotista. Aqui estão as suas cotas, tá bom? Então, todo esse processo é chamado a cotização de um fundo de investimento, tá bom? A partir do momento que o distribuidor passa a informação para o investidor gostou, aplicou, deu início à cotização do ativo, até voltar essa informação do custodiante que está tudo guardadinho, bonitinho. Fábio, e o inverso? Quando o investidor, ao invés de aplicar, ele solicita o resgate. Esse processo é idêntico a isso. A diferença é que aonde está representado o dinheiro
é o título. Então, o cotista tem o título e manda a solicitação para o administrador. Onde tem o título é o dinheiro, né? Então, o gestor leva o título no mercado, vende ele, pega o dinheiro para devolver para o cotista. Isso é chamado de descotização. Eu estou desfazendo a minha cota para conseguir o meu dinheiro. Tá legal? E tem um outro participante tão importante que é chamado de auditor independente, tá bom? O auditor independente nada mais é do que uma pessoa externa à constituição do fundo que vai ser responsável por auditar todas as demonstrações contábeis e falar assim, ó, putz, vocês estão trabalhando certinho ou não, cara, tem alguma coisa errada aqui, você precisa corrigir, tá legal? Então, basicamente, esses são os participantes de um fundo de investimento, um tema muito importante para sua prova, tá bom? Então, dá uma pausa aí, tira uma print, faz uma anotação desse meu rabisco que está aqui na lousa. Eu até esperar 2 segundos, deu pausa, boa, vamos partir para a próxima. Então, continuando aqui, ó, direitos e obrigações, tá? Nada são flores, você não tem apenas direitos, você tem algumas obrigações também, como um cotista de um fundo de investimento, tá? A galera que trabalhou no Santander ali, na época até 17, 18, 19, que foi a época que eu atuei também, vai lembrar do nosso querido ex-presidente, o Rial, né? Então eu sempre gosto de representar esse tema com as iniciais dele, RIAO, tá bom? Pra você lembrar na hora da sua prova, né? Direitos, obrigações, ordem real, fica mais fácil, tá? Primeiro R, receber. Meu, o cotista ele deve receber de forma periódica todas as demonstrações contábeis dele, tá? Então, extratos de investimentos, né? Putz, eu apliquei tanto, teve tanta rentabilidade nesse mês, e etc. Tá? E anualmente, claro, receber um demonstrativo para imposto de renda para fazer a declaração da sua aplicação. É bem claro, tá? Deve ser informado. Então, o R é sempre, vamos pensar, depois que eu apliquei. Eu só vou receber o extrato depois que eu apliquei. Eu só vou receber demonstrativo de R depois que eu apliquei. Beleza? Já o I, informado, ele é um passo antes da aplicação, tá? Eu devo ser informado, putz, aquele fundo aplica no quê? Aquele fundo tem qual estratégia? Aquele fundo tem qual risco? Aquele fundo tem qual política de investimento? Se é renda variável, se é renda fixa, se é ele tem uma estratégia alavancada, né? Eu tenho que receber essa informação antes da minha aplicação, para eu ter ciência de todos os riscos envolvidos naquela operação. Não faz sentido eu aplicar às cegas e aí só depois eu for entender qual que é a condição de resgate. Tem uma carência de 40 dias e eu preciso do dinheiro amanhã, putz, vou ficar pistola. Não, essas informações você tem que receber antes. Então, informado, o I tem que ser antes da minha aplicação, tá? Acesso. Acesso, eu também preciso ter um acesso antecipado às informações, mas aqui também eu posso ter depois, não tem nenhum problema, tá bom? Eu posso ver a carteira, composição da carteira no futuro, enfim. Mas também é legal saber isso antes através de alguns documentos que o fundo disponibiliza, né? Então, como regulamento, que é como se fosse todas as regras daquele fundo de investimento, documento extenso, um FIC é uma informação, um formulário de informações complementares, é um resumo aí das informações importantes que você precisa saber na sua aplicação, o valor da cota, qual que foi a rentabilidade do mês, qual que é a composição da carteira. Ah, é um fundo de ação, ele aplica em ação, mas pode aplicar também tantos por cento em um título de renda fixa, enfim, tá bom? Então, qual que é a carteira daquele fundo? E obrigações, obviamente, obrigações você só tem após o momento que você adquire, né? Então, assim, se é um fundo alavancado, você tem que ter ciência que aquele fundo ele pode ter um prejuízo além do valor que você aplicou. Então, Fábio, eu apliquei R$ 1.000, meu prejuízo máximo é R$ 1.000. Se for um fundo alavancado, não. Você pode ser obrigado a aportar mais recursos do que aqueles seus iniciais 1.000, tá? Pagar taxas de administração, tá? Observar
recomendações e prazo mínimo de investimento, ou seja, carência e riscos, comparecer nas assembleias gerais para fazer as votações, fazer as deliberações corretas, tá? Manter seus dados cadastrais atualizados. Por quê? Todos os investidores devem receber todos os comunicados aqui, ó, principalmente o informar, é, junto, de maneira igualitária. Se você não tem o seu documento, o seu cadastro atualizado, como que você vai receber? Então, é uma obrigação do cotista isso, tá? E atestar que teve ciência a todos os riscos e for informado anteriormente, tá bom? Então aqui é um pouquinho direitos e obrigações. É um pouquinho extenso, mas pensa assim: receber documentos que eu tenha alguma demonstração contábil, informar todas as informações do fundo que eu preciso saber para aplicar, ter acesso a toda a composição do fundo, todas as informações de maneira mais detalhada. E minhas obrigações como cotista, obrigações de ir à assembleia, em pagar taxas, em estar de acordo com todas as regras daquele fundo. Beleza? Bom, partindo para o próximo, dá aquela pausa, toma uma aguinha, deixa o like nesse vídeo, já comenta qual que é a sua maior dificuldade sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema da prova. Eu quero saber para poder te ajudar em um próximo vídeo, beleza? Tipos de fundos. Ó, tipos de fundos são alguns bem básicos, tá? Bem legais. A gente tem o fundo passivo, e a gente tem o fundo ativo. O fundo passivo é aquele fundo que acompanha o benchmark, o indicador de referência, tá bom? Então ele vai estar lá nos 98, 99, 97% do CDI, por exemplo, se for o nosso benchmark, tá? O fundo ativo é o fundo que vai tentar superar aquele benchmark, né? Então, aquele fundo que constantemente rende ali 110%, 105%, 115%, 120% do CDI, se for o benchmark nesse exemplo, tá? E a gente tem o fundo alavancado, que é o fundo que eu já falei para vocês, que é um fundo que ele investe em estratégias derivativos. Então, é um fundo que vai aplicar em um mercado de opções, mercado termo, mercado futuro, fazer swap, a depender da sua estratégia e do seu objetivo, com o fim de trazer um retorno alavancado, um retorno muito superior ao fundo ativo traz, tá? Não necessariamente sempre ele vai conseguir, tá bom? Então, como é um fundo mais arriscado, você tem que ter ciência nisso. Pode ter um mês que ele rendeu 5% do CDI, ao invés de 100%. Pode ter mês que ele teve retorno negativo. Enfim, é possível, tá? Então sempre tenha ciência dos riscos na hora de você investir ou na hora de recomendar para o investidor, tá bom? A gente tem também o fundo é, exclusivo, que é um fundo exclusivo a uma pessoa, então o único cotista tem um fundo só para ele. Ou a gente tem um fundo restrito, que é um fundo restrito a um grupo de pessoas, familiares, amigos, do trabalho, enfim, ele é restrito a um grupo de pessoas. Legal? Taxas. Cara, taxas, eu comentei um pouquinho com vocês antes, né? A gente tem a taxa de administração, que é como se fosse o salário da toda a galera que participa daquele fundo, tá? Então essa taxa, ela é cobrada independentemente do resultado do fundo, tá? Pode ter casos que o fundo tenha uma rentabilidade negativa ou tenha uma rentabilidade abaixo do CDI, e o administrador pode optar por não cobrar, mas isso parte por uma vontade do administrador. Não é que teve retorno negativo, não vai ter cobrança de taxa de administração. Não é isso. Se o administrador quiser, ele pode deixar de receber o salário dele. Legal? E a gente tem a taxa de performance. A taxa de performance, de uma maneira bem básica, é uma taxa que você vai pagar para o gestor, né? Consequentemente, toda a galera ali, de acordo com a performance do fundo. Então, se ele superar o CDI em tantos por cento, daquilo que ele superou, ele pode cobrar essa taxa de performance, né? Um exemplo, o CDI, vamos supor que o fundo constantemente retorna em 100% do CDI. A gente
estipula, se o fundo é, rentabilizar acima de 130% do CDI, ele pode cobrar taxa de performance do excedente. Então, sei lá, o fundo aqui é 130, ele começou a render 131, 32, e etc. E foi subindo, foi subindo. Enfim, essa parte aqui que excedeu o CDI, ele pode cobrar uma taxa de performance, tá bom? Apenas em fundos ativos e alavancados. Fundos passivos não, porque ele dificilmente vai superar o benchmark, tá bom? Então, a taxa de performance é nesse sentido. E aí, se no futuro o fundo caiu aqui um pouquinho e voltar aqui, ó, perceba que eu tô abaixo da linha anterior, né? Opa, apaguei tudo aqui sem querer. Eu tô abaixo da linha anterior. A linha anterior era isso daqui. Ele não vai cobrar uma nova taxa de uma nova taxa de performance. Taxa de performance, então, teve uma nova linha que nós chamamos de linha d'água, tá bom? Que é a nova meta para a cobrança, e só vai ser cobrado se ultrapassar essa nova linha. Tá bom? Então, não posso ter uma cobrança é, na mesma faixa do que já foi cobrado no período anterior. Fechou, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre taxas, sobre fundos de investimento, participantes, o que é um fundo de maneira geral, de uma maneira bem básica para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, eu tenha sido claro. Deixe o seu gostei, compartilha com o seu amigo. Deixa nos comentários qual é o tema que você quer ver na próxima aula, o que eu posso trazer aqui para ajudar vocês a conquistarem essa certificação. Então, é muito disso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos e espero você na próxima aula.